Ah. E aí, pessoal? Eita, tá no WhatsApp aberto, que coisa feia. Fechei, ninguém viu. Eu vou cortar essa parte. Ah, todo mundo me ouve aí online? O pessoal me ouve? Yes. Hoje nós vamos falar disso daí, princípio de inclusão e exclusão, tá? Deixa eu perguntar aqui, eu já falei com algumas pessoas aqui no presencial, mas quem tá online aí, o que vocês acharam da lista? Fácil, difícil, média, trivial. Presencial também podem falar. Alguns eu já conversei, alguns me enrolaram aqui. E aí, pessoal do online, querem dizer o que acharam da lista ou não querem dizer? Não precisa dizer não, se não quiser. Professor, como é que você vai fazer para corrigir as atividades? Como é que eu vou fazer? Você vai mandar a lista lá no Classroom, a gente vai pegar a sua lista e corrigir. Não, eu falei errado, professor. Como é que o senhor vai mostrar para a gente a correção do senhor? Entendi. A minha correção, o gabarito, né? Entendi. Yes. Perfeito. Eu não sei, eu não tinha pensado nisso não, mas eu vou. Não, eu pensei nas questões, claro que eu pensei. Algumas eu pensei nessas questões. O senhor Eu podia gravar um vídeo fazendo as questões. poderia, né? Vamos ver aí. Talvez eu grave. Talvez eu disponibilize um PDF explicando as soluções. Mas é melhor um vídeo, né? Talvez fique mais explicado com vídeo, né? Então vamos pensar na ideia aí. Talvez seja uma boa ideia gravar um vídeo. Vamos ver aí. Eu disponibilizo essa semana aí. Mas acharam a média, meio difícil para construir o raciocínio. Entendi. Tudo bem. Bom, é assim mesmo. A vida é dura. A vida é muito dura. Mas beleza. Se vocês olharam o cronograma, não sei se vocês têm acesso ao cronograma. Vocês têm acesso ao cronograma das aulas? A aula de hoje, na verdade, é a aula da semana que vem. A aula de hoje era para ser outra coisa, tá? Era para ser lema de Burnside. É um negócio lá que eu vou transladar essa aula para 4 ou 5 aulas depois, tá? Então eu pulei aquela aula e vou falar depois. Que é uma aula que vai misturar algumas coisas de grupos, de coisas de álgebra, e eu não fiquei muito afim de falar agora. Eu acho que vou deixar para falar isso daqui a umas 5 aulas, tá? Ou mais, não sei. Não importa muito, não tem muita diferença pra gente agora, então eu só pulei. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar disso aí, princípio de inclusão e exclusão. Vamos relembrar um negócio que a gente disse na primeira aula. Você tem um conjunto A, então sejam A com a cardinalidade de A, a gente usou a notação assim, né? Tem M elementos, e B com N elementos. Eita. E A e B são disjuntos. E A interseção B é vazio. Isso aqui significa que eles são disjuntos, né? Não tem interseção. Então, a cardinalidade da união deles, quanto que é? M mais N, né? Eu vou tirar esse N, esse mais N aqui, não vai fazer muita diferença não. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Sejam A e B, sejam A e B com, vou botar isso aqui, com A e B disjuntos, com A e B, com a interseção de A e B vazia. Então, a cardinalidade da união é a cardinalidade de A, mas o Caio perguntou, não tem como liberar. Liberar o que, Caio? Eu acho que a mensagem deve ser a 4. Tem um contexto aqui que eu não peguei, mas
Eu devo ter passado o contexto, mas pode falar de novo aí, cara, por favor. Ah, o cronograma. Perfeito. Vamos liberar o cronograma. Então, a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades. Perfeito. A gente já viu isso. E o que aconteceria se os conjuntos não fossem necessariamente disjuntos, né? Se, vou escrever aqui, o que aconteceria se A e B não fossem necessariamente disjuntos. Necessariamente disjuntos. Quanto que seria agora a cardinalidade, então, neste caso, cardinalidade da união, quanto que seria? Perfeito. Neste caso, a gente subtrai a cardinalidade da interseção. Por quê, né? A gente pode pensar assim. Perfeito. Vamos fazer 2 círculos aqui. Ó, como é bom a tecnologia, né, velho? Olha para aí. Ainda pinta de outra cor o outro, olha para aí. Nossa. Azul e vermelho. Eu sei que essas duas cores são azul e vermelho, que eu já decorei isso. Eu sei também. O azul é essa e o vermelho é essa. Por que a gente subtrai isso aqui quando os caras não são disjuntos, né? Vou mostrar, Pedro. Vou mostrar já essa relação para 3 conjuntos. Daqui a 6 minutos. Aí dá tempo de cantar uma música e fazer isso. O chefe chegou aqui, tá ali na porta da sala. Vou chamar esse conjunto aqui de A e esse conjunto aqui de B, certo? Quando a gente conta o A, a gente está contando esta parte daqui uma vez. Quando a gente conta o A. Quando a gente conta o B, a gente está contando essa parte de novo, né? Então, por isso que a gente tem que subtrair ela uma vez. Por isso que aparece isso daqui. Mas isso você dizer, professor, você está brincando que isso é uma prova? Está de sacanagem comigo, né? Vamos dar uma prova mais ou menos de verdade, né? O que a gente faz? Não, combinatória não. Vamos dar uma prova usando um pouco de conjuntos, que o Vinícius falou. Vamos dar uma prova usando conjuntos. Mas entenderam essa ideia, né? Você conta o A, está contando essa parte uma vez no A e uma vez no B. Então, para ficar tudo certinho, você tira ela uma vez. Por isso que chama inclusão e exclusão, certo? Você está incluindo e excluindo, incluindo e excluindo, incluindo e excluindo, tirando e colocando, tirando e colocando. Como é que a gente prova isso sem essa ideia assim, né? Vamos ver, é assim. Os conjuntos são disjuntos aqui, tá? Tudo conjunto finito, tá? Considera tudo finito. Se for infinito, o negócio é outro, tá? A viagem é outra. Mas vamos lá, vamos dar uma prova disso sem essa ideia besta. Vamos dar uma prova mais bonitinha. A gente faz assim. A gente já viu aqui que quando os conjuntos são disjuntos, a gente sabe calcular. Então vamos usar isso. Vamos tentar quebrar esse conjunto aqui em conjuntos disjuntos. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim. Perceba que o A é a mesma coisa que... Acho que vocês devem ter visto a seguinte notação com o Vinícius. A menos B, que é o conjunto dos caras que estão em A e não estão em B, né? E esse é justamente esses caras aqui, né? É até aqui. São os caras que estão em A, mas não estão em B. O que é que está faltando para completar o A? A interseção. Então a gente vai e põe aqui a interseção agora. Põe união, né? União a interseção dele. Perfeito? Tá aqui. Se eu fizer a união desses dois caras, dá o A, não é? Todo mundo entendeu? Online, todo mundo entendeu? O A menos B, esta parte daqui. Você ter. O A é tudo isso, certo? O A é tudo isso. Aí eu estou dizendo o seguinte. Isso aqui é basicamente dizer o seguinte, pega os caras que estão em A e não estão em B, e os caras que estão em A e estão em B. Os caras que estão em A e não estão em B são esses daqui, até aqui. Esses estão em A, mas não estão em B. Quem são os caras que estão em A e estão em B? Na interseção. É esses aqui. Aí se eu fizer a união desses dois caras, dá o A todinho, né?
pelo desenho aí de pintura. Perfeito? Pronto. Usando agora o princípio, isso aqui que a gente chamou de princípio aditivo, certo? A gente chamou de princípio aditivo. Pelo princípio aditivo, escreva. O princípio aditivo é um caso de correspondão, mas a gente usa ele. Pelo princípio aditivo, a cardinalidade do A é a cardinalidade do A menos B mais a cardinalidade do A interseção B. Certo? Perfeito. O que a gente faz agora? Deixa eu escrever B. A menos B. Não, eu não quero A menos B, né? Perfeito, deixa assim mesmo. Vamos só passar esse cara pro. Só passar este cara pro lado de lá. Então o A menos, vou passar esse cara para cá, é o A interseção B. E isto é o A menos o B. Era isso que eu queria mesmo. O A menos B. Esse cara, o A menos B é a união toda. Perfeito. Ó, veja bem, este cara aqui, ó. Vamos escrever mais uma vez esse cara como uma união disjunta, né? Ó, perceba aqui. Deixa eu fazer já a união aqui, né? Note que, vou mostrar pelo desenho. Note que a união B, ó, a união B é tudo isso. A união B nada mais é do que A menos B, essa parte daqui, unida com quem? Qual que tá faltando para dar a união B? É o B todo, certo? Então, a união B nada mais é do que... Acho que eu me confundi aqui. Não. Ou eu estava pensando em outra coisa. Esse é o A menos B unido com B. Né? Bom, A menos B se unir com B, dá A união B. Perfeito? Pronto. E agora, terminamos o problema. Porque, mais uma vez, isso é uma união disjunta. Tá? Mais uma vez, essa é uma união disjunta. Então, a cardinalidade da união é a cardinalidade do primeiro mais a cardinalidade do segundo. Então, se você... Vamos lá, deixa eu substituir. Podia ter colocado... Não faz diferença não. Eu vou só reescrever este cara daqui, ó. Este cara daqui... Ah, eu já tenho ele ali em cima, né? Vou substituir já ele ali em cima, tá? Ó. A menos B aqui em cima é A menos A interseção B, tá? A gente bota ele aqui no lugar desse A menos B, a gente bota A
menos a interseção. Eu vou botar assim, depois eu mudo a ordem. Perfeito? Aqui, nesta igualdade, aqui, eu estou usando essa relação aqui. E aí é o que a gente queria. Então eu vou só reescrever, botando o A mais B na frente. A mais B menos a interseção. Então, é o que a gente queria provar. Nós queríamos provar que a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades menos a cardinalidade da interseção. Certo? Primeiro, e a ideia desse tipo de coisa é, em geral, você quebrar em conjuntos disjuntos. Certo? Foi isso que a gente fez. Primeiro a gente quebrou o A em dois conjuntos disjuntos. Aí depois pegou essa diferença que a gente não queria e queria sumir com ela e tentou escrever, apareceu o que a gente queria. Foi o que a gente fez aqui. E aí só igualou as coisas e deu o que a gente quer. Beleza? Já vamos mostrar o caso 3, o caso com 3 conjuntos. Nós vamos fazer um exemplo antes disso, para mostrar... Eu acho que esses exemplos vocês já devem ter visto no colégio, talvez, alguns desses, mas vou fazer um aqui só para vocês verem. Ficou alguma dúvida nessa demonstração, nessa justificativa aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? No online? Alguém? Um exemplo é assim. Numa classe com 30 alunos, 14 fazem álgebra linear, 5 fazem cálculo, análise real, vou botar aqui, e 3 fazem as duas disciplinas. Na verdade, estava escrito aqui com inglês e alemão, aí eu olhei agora e resolvi botar assim. Não faz diferença, né? Fazem as duas disciplinas. Quantos alunos fazem pelo menos uma dessas disciplinas? Quantos alunos fazem pelo menos uma dessas disciplinas? Pelo menos uma dessas disciplinas. E aí, querem 2 minutos para pensarem ou já sabem a resposta? Como é que está escrito ali? Como é que está escrito ali? Não tem essa palavra que você disse. Então, não considere que tem. Se quiser só álgebra linear é outra coisa, mas fazem álgebra linear. Alguns desses podem fazer outro, alguns não está dizendo nada. E aí, quanto que é a resposta aí? 16. Bom, acho que vocês devem... Esse tipo de coisa aqui, que a gente bota, faz esse dois círculos aqui, a gente tem um nome para isso, a gente chama de diagrama de Venn em geral. Tá? E serve para contar esse tipo de coisa. Esse exemplo aqui é mais tranquilo. A gente faz basicamente... Pega, temos várias respostas diferentes aqui. 16, 16, 14, 19. Olha, vamos ver. Vamos ver como é que faz aqui esse problema. Eu vou fazer aqui. Se for agora não ficou bom não. Eita, pega.
Epa. Aí, agora sim. Tá círculo bonito. Olha. Vermelho e azul, tá vendo aí? Vou chamar esse vermelho aqui. Esse vermelho aqui, eu vou chamar de álgebra linear. Vou botar AL. E esse azul aqui, ó, vou chamar de análise real. AR. Certo? Vamos lá. Então, como é que a gente faz para descobrir quantos alunos fazem pelo menos uma dessas coisas? Essa palavrinha aqui, pelo menos, essa palavrinha, de novo, usando pelo menos para palavrinha, né? É uma palavrinha só. Agora eu vou juntar. Essa é uma palavra só. Pelo menos é uma palavra só. Então, isso aí significa união, tá? Pelo menos umas é que ou fazem um ou faz o outro, pelo menos. Então, é união, né? E como é que a gente conta isso? Uma forma de a gente fazer isso, ó, é usar o princípio de... Esse princípio aqui, né? Que a gente está fazendo aqui. Certo? É você contar. Dá para fazer sem isso, tá? É a mesma coisa de fazer com isso. Eu vou fazer sem isso e depois mostrar como faz com isso. É só, o outro é só escrito aqui. A gente faz assim. Então, quantos fazem álgebra linear, né? Então, o conjunto dos que fazem álgebra linear é 14. O conjunto dos que fazem análise real é 5. E o conjunto dos que fazem álgebra linear e análise real é 3. Então, pelo que a gente viu antes, pelo que vimos antes, o conjunto dos que fazem pelo menos ou análise ou álgebra linear ou análise é os que fazem álgebra linear, mais os que fazem análise real, menos os que fazem as duas. 14 mais 5 menos 3, 16 pessoas. Beleza? Tá claro? Outra forma de fazer, que é essencialmente a mesma coisa, é a gente começar contando os caras que estão na interseção. Então, quantos estão na interseção? Tem 3 aqui na interseção. Aí agora você conta quantos fazem só análise real. 2 fazem somente análise real. Se você juntar aqui dá 5. Né? Quantos fazem somente álgebra linear? 11. Pronto, e agora você conta esses números aí, porque são todos juntos, dá o mesmo 16. É outra forma de fazer, tá? Deu para entender o exemplo aí, pessoal aqui, pessoal online, deu para entender todo mundo? Vamos fazer o caso igual a 3 agora, tá? Vamos provar o princípio de inclusão e exclusão no caso 3. Vamos provar o seguinte, ó. Se a gente tiver 3 conjuntos agora, sejam... Vou chamar de proposição, né? Sejam A, B, C, conjuntos finitos, não necessariamente disjuntos agora, conjuntos finitos, não necessariamente disjuntos. Às vezes eu escrevo com uma letra esquisita, né? Não dá para entender, né? Entenderem, vocês dizem aí. Então, a cardinalidade da união é a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B mais a cardinalidade de C. Deixa eu fazer um desenho para ver se a gente consegue deduzir só olhando pelo desenho aqui. Vamos lá. Vou tentar fazer um círculo de novo aqui. Ó, deu bom. Né? Vai conseguir 3 círculos. 3. Então, uma cópia desse. Vou botar aqui. Então, uma cópia desse por aqui. Ó. Vou ter mudado de cor, né? Eu não mudei. Ó, então, perfeito. Quando a gente conta assim, a gente está com... Deixa eu chamar aqui de... Vou mudar as cores. Vou tentar ser mais didático. Eita. Não está muito boa não para mim. Dá para enxergar mais.
Não me pergunte o que é essa, que isso aí eu não sei de jeito nenhum. Eu não sou bobo assim não, eu sei que não é roxo. Vamos lá, vamos lá. Não vamos me enganar não. A, B, C, né? Quando a gente conta aqui desse jeito, a gente está contando. Por exemplo, quando a gente contou o A, a gente contou esta parte daqui. Quando a gente contou o B, a gente também contou essa parte daqui. Então essa parte foi contada duas vezes. Certo? E que parte é essa aqui? Isso é A interseção B. Então a gente vai e tira essa parte. Já que a gente contou ela duas vezes, a gente tira essa parte. E o mesmo acontece para as outras partes, né? Essa parte B, A interseção C aqui, ó, foi contada duas vezes. Quando você contou no A e no C. Então você também tira ela. E o B interseção C aqui, ó, também foi contada duas vezes. Então você também tira ela. Só que quando você fez isso, a parte da interseção dos três, você tinha contado três aqui, né? Três vezes aqui, ó. Contou essa parte aqui. Você contou uma no A, uma no B e uma no C. Aí quando você contou a interseção B, você tirou essa parte aqui uma vez. Quando você contou a interseção C, você tirou outra vez. Botou isso aqui, tirou outra vez. Então tá sem ela. Então você tem que colocar ela agora. Aí o que a gente faz? A gente coloca ela aqui agora. Mais a interseção dos três. Então essa é o princípio. O princípio de inclusão. Faltou intersecção ali, né? Perfeito? Deu para entender a ideia combinatória do negócio? Agora vamos provar usando o caso anterior, né? A gente vai usar meio que uma indução, certo? Vou generalizar daqui a alguns minutos. Vamos provar o caso 3 primeiro usando o caso 2, certo? Como é que a gente prova o caso 3 usando... Eu quero chegar nessa fórmula aqui. Vamos usar o caso 2 para provar essa fórmula. Faz assim, ó. Prova. Então, prova desse caso aí. A interseção B... Eita, A união B, união C... Posso escrever isso assim, ó. Deixa eu só botar em parênteses aqui o negócio para ficar claro para vocês. Ó. Fazer assim. A união B vai ser um conjunto só. União C. Então pensa no A união B agora como sendo um conjunto só. Então agora a gente tem dois conjuntos, certo? Um conjunto é o A união B e o outro conjunto é o C. Então, usando o caso anterior, todo mundo lembra do caso anterior? Se você tem X união Y, a cardinalidade disso é X mais Y menos a interseção de X com Y. Então é isso que a gente vai fazer. O X é o A união B e o Y é o C. Então isso fica, usando o caso anterior, isso fica a cardinalidade de A união B mais a cardinalidade de C menos a cardinalidade da interseção. Ou seja, A união B intersectado com C. Perfeito até aí? Só usei o caso anterior. Deu para entender? Perfeito. O que a gente pode fazer nesse A união B aqui agora? Esse inicial. Fazer a mesma coisa do caso 2 aqui. Tem dois conjuntos, posso fazer isso aqui de novo. Então, se eu fizesse aqui neste, vou botar aqui a igualdade. Esse aqui vira A mais B menos A interseção B. E esse mais C continua. Isso aqui, Vinícius mostrou isso aí, ou mostrou tá, em algum exercício, que isso daqui é igual a quem, pessoal? Relação de conjunto, vocês lembram ou não? Isso aqui é igual ao quê? Não. Só essa parte de dentro aqui. Um conjunto. Isso aqui é o quê? Não. Mas eu quero escrever isso de outra forma. Chutando, é a distributiva? É a distributiva, perfeitamente. A interseção C, união, B interseção C, é a distributiva. Exatamente. Perfeito. Aí, mais uma vez, a gente pode usar agora o caso 2 aqui, né? Tem dois conjuntos aqui, ó. Posso usar o caso 2 aqui. Vamos de novo. Vamos só fazendo as coisas aqui. A mais B menos
A interseção B mais C menos... Aqui, fica a cardinalidade de 1, que é a cardinalidade de A interseção C, mais a cardinalidade do outro, menos a cardinalidade da interseção. Deixa eu tentar diminuir aqui. Certo? Eu estou usando de novo este caso daqui, que é o caso 2, o caso com dois conjuntos. Quem são os meus conjuntos aqui? Um conjunto é A interseção C e o outro conjunto é B interseção C. Estão entendendo? Tá entendendo? Todo mundo está entendendo? Não, nada de junto aí, não necessariamente. Menos aqui, menos o quê? A interseção dos dois conjuntos. Menos a cardinalidade de A interseção C, interseção com B interseção C. Fecha aqui o parênteses. Beleza até aqui? Não. Essa parte final, só essa parte final, você está perguntando? Essa parte aqui está dizendo ó, o X é esse aqui e o Y é esse. Eu estou usando esta fórmula aqui de novo, que é o que a gente tinha provado aqui antes. Ó. A gente tinha provado aqui, né? Estou usando este caso, só que agora o meu conjunto são A interseção B, A interseção C e B interseção C. Tá? Então fica a cardinalidade do X mais a cardinalidade do Y menos a cardinalidade da interseção. Beleza? Pronto, é isso que a gente fez. Aí a gente distribui tudo que tem para distribuir aí, vamos ver. Vou botar já esse mais C aqui no começo, certo? Vai ficar A mais B mais C. Vou botar esse menos A interseção B aqui. Aí esse menos A interseção C menos B interseção C. E isso aqui? Quanto que é isso aqui? O C está aparecendo duas vezes, certo? Não é difícil de provar. Enfim. Se você intersectar isso aqui, essa coisa aqui, nada mais é do que botar o C só uma vez, certo? Okay. Intersectar com C e depois intersectar com C de novo não vai fazer diferença nenhuma. Já está em C. Então isso aqui é só A interseção B interseção C. Você tem que tentar... não é difícil. Aqui a prova é muito clara, mas você tem que justificar essas coisas, tá? Mas não é difícil, certo? Então fica só esses três aí, que é a interseção dos três. Então isso prova o princípio de inclusão e exclusão para três caras. Toda vez eu esqueço, né? E o sinal está trocado. Aqui é mais, porque aqui tem menos, fica mais. Beleza? Usamos o caso 2 para provar o caso 3. Vamos ver um exemplo agora. Alguma dúvida aqui presencial ou online? Alguma dúvida? Não. Caso 4 não vamos fazer não. E aí, pessoal, alguma dúvida aqui online? Ninguém? Aqui alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo claro? Ninguém online tem dúvida. Exemplo. Exemplo é o seguinte. Quantos são os números entre 1 e 1000, incluindo os dois, que são múltiplos de 2, 5 ou 7. A vírgula está querendo dizer isso aí.
2, 5 ou 7. Passam aí 3 minutos para vocês tentarem fazer isso aí. Não tem resposta sobre isso. Eu ia cantar a música. Eu não cantei não, quase. Não é Nicolai. Nicolai, né? Não é. Claro. O 2 é múltiplo de 2. O 5 é múltiplo de 5, o 7 é múltiplo de 7. 114. Não é 114 também. 114 é muito pouco, né? Certamente pelo menos 500, né? Tem 500 múltiplos pares aí, então certamente é maior ou igual a 500 a resposta. Né? Ou 7. Ou 7. Não é e não, é ou. Olha o Caio já disse a resposta aí. Caio, esse número é muito macabro, Caio. 666 o Caio disse, olha. Eu acho que não é isso não, Caio. Eu acho que a resposta está perto. Mas por que vocês estão chutando? Não estou entendendo não esse... Funciona, Nicolai. Funciona sim. Ó, pessoal, se a gente usar, eu acho que é legal usar o que a gente acabou de ver, né? Princípio de inclusão e exclusão para três conjuntos. É interessante usar isso, certo? Tentem usar isso daí. Tem números que são múltiplos. Primeira dica, né? Primeira dica. Tem números que são múltiplos de dois deles ao mesmo tempo, né? E tem múltiplos que tem caras que são múltiplos de três ao mesmo tempo. Então tem que fazer esses casos aí. Contar quantos caras tem de cada um desses tipos aí. Não. Tá só somando para ter essa calculadora. Ó, o Henrique já chegou. Deixa eu ver, eu não sei a resposta não. Deixa eu olhar aqui no livro. Só pra... A gente vai responder, mas só para ver. Henrique, rapaz, você tá com um número
Tá com um número a mais a sua resposta, né? Segundo a resposta do livro, né? Mas pode ser que a resposta do livro esteja errada também. Vai ver quando a gente for responder. Entendi, mano. Como é? Não precisa contar, não precisa fazer isso não. Direto. Perfeito, Caio. Eu acho que a resposta é isso aí mesmo. Se o livro estiver certo, a gente vai responder daqui a pouco, vai saber se a resposta é essa. E aí, vocês aqui responderam? Acabou o tempo já, viu? Eu acho que é. Tem que saber somar. Bora responder? Quanto? Acho que não. Aí 150 é muito, né? Não é isso tudo, não. Bora, vamos responder. Bora responder? Resposta? Eu acho que é 657. 609. Bom, vamos ver aqui. Ó, pessoal, se um problema desse, vamos ver. Vamos ver se a gente não erra aqui. Mas você tem que fazer com calminha, certo? Para não errar. Às vezes você erra só a conta aqui, certo? Você sabe fazer o negócio, mas erra as somas e as subtrações. Vamos fazer devagar aqui. Então, primeira ideia, o que a gente faz? Ó, vamos fazer assim. A, solução do problema. Solução. A vai ser um conjunto dos naturais, tal que n é múltiplo de 2. Eu poderia botar assim, 2 dividir n, né? Mas não vou usar essa notação não sei se todo mundo conhece. Certo? Chama de B, o conjunto dos n naturais. Tá? Professor? Oi. Não precisa não colocar que n é... Não, que esse múltiplo tem que ser menor que 1000? Precisa sim. Precisa, você tem razão. Deixa eu botar aqui, mas você tem razão. Só ajeitar aqui. N natural, N entre 1 e 1000, e N é múltiplo de 2. Tem razão. E o C é o conjunto dos N naturais com N entre 1 e 1000, e N é múltiplo de 7. Múltiplo tem acento no U, né? Múltiplo. Certo? Perfeito. Ele quer saber quais são os números entre 1 e 1000 que são múltiplos de 2, ou 5, ou 7. Então ele quer saber a cardinalidade da união dos três conjuntos. Então a gente quer saber, queremos contar a cardinalidade de A, ou B, ou C. Ou seja, saber se o número é múltiplo de 2, ou de 5, ou de 7. Como é que eu faço isso? Isso aqui é o de 2, o de 5. Bom, deixa eu... A gente vai precisar de algumas outras coisas aqui, mas vou logo escrever a fórmula aqui, para depois a gente... Mais C, menos as interseções. Interseção 2 a 2, mais interseção 3 a 3. Certo? Aí apareceu aí alguns conjuntinhos. Quem é esse conjunto A, interseção B, né? Quem é esse conjunto A, interseção B?
múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo. Perfeito. Então, A interseção B. Então, veja que a interseção B é igual a... Eu já vou escrever assim, tá, pessoal? Múltiplos de 10, certo? Isso aqui são os múltiplos de 10. Quem é a interseção C? Múltiplos de 14. 2 vezes 7. Múltiplos de 14. E B, interseção C, são os múltiplos de 35, né? Vamos logo dizer quem é a interseção B e interseção C. São os múltiplos de 2 vezes 3... Não, 2 vezes 5, 10, 70, né? Múltiplos de 70. Perfeito. Pronto. Agora a gente só precisa saber a cardinalidade de cada conjunto desse aí, né? Primeiro, quantos elementos tem o A, né? Quantos elementos tem o A? Quantos elementos tem o A? 500. Eu vou escrever uma anotação aqui e vou explicar para vocês o que é, certo? 1000, parte inteira de 1000 sobre 2. Depois eu digo que é isso, mas isso aqui dá 500. É a divisão, você divide e pega o quociente da divisão, né? Não o módulo, o quociente da divisão. O B, quantos elementos tem o B? O B é 5, né? Então você quer 1000 dividido por 5. Certo? 1000 dividido por 5 dá 200. O C é 1000 dividido por 7. Vamos dividir aqui 1000 por 7, né? Para ver quanto que dá. 1000, 100 por 7 dá 13, né? 657. 13 vezes 7, 91 para 109, né? E aqui... Oi? Tá 14, né? Ah, 98, verdade. Olha, já ia errar, tá vendo? Já ia errar a divisão, ué. 92, verdade. Aqui dá 2, né? E sobra 4. Ó, aí o que você faz é pegar só essa parte inteira aqui. 142. Quanto que é agora a interseção B? Múltiplos de 10. Então a cardinalidade de A, interseção B, é parte inteira de 1000 por 10. 100. A interseção... Qual é o próximo ali? Só preciso de ordem. A interseção C. É múltiplos de 14, né? 1000 por 14 agora, tem que fazer. Dá quanto? Agora eu vou acreditar em vocês, certo? Dá quanto essa conta aqui? 1000 dividido por 14 dá quanto? Vocês já fizeram? Vou esperar mais alguém dizer 71 para ter mais confiança. 71? 71. E B interseção C é 1000 por 35, né? 28. 28? 28. E por fim, a interseção B e a interseção C mil por 70, fica 100 por 7, dá 14. Perfeito. Agora é só colocar na fórmula, né? Portanto, eu vou copiar tudo aqui, ó. Portanto, cardinalidade de A, 500. Cardinalidade de B, 142, não foi? Não, 200. Cardinalidade de C, 142. A interseção B, 100. A interseção C,
71. Vejam isso, não está dando conta. B interseção C. 28 mais 14. 700, 842, 742, 742. Mais 14. Fazendo essa conta toda aqui, eu já fiz aqui de cabeça, dá 657. Bom, é isso aí. Todo mundo entendeu como é que faz esse tipo de conta? Entendeu? Entendeu, moço? Eu fiquei 30 minutos, professor, só tentando entender a parte da parte inteira. Aí depois eu pensei aqui, aí dá certo, dá certo. A parte inteira aqui, eu vou explicar aqui isso aqui é uma notação, certo? Isso aqui, ó, isso aqui a gente chama de parte inteira de um número x, certo? Inteira de x. É o maior inteiro. Isso aqui representa a seguinte coisa. É o maior inteiro menor ou igual a x. O maior inteiro que é menor ou igual a x. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui. Exemplo. Quem é a parte inteira de π? 3. Por quê? Isso aqui é 3, alguma coisa. Qual é o maior inteiro que é menor do que isso? É o 3. Isso aqui tem alguma coisa assim. Hoje é o dia do π. Hoje é o dia do π, né? Então, 3. Quem é? Isso é, no Python é barra, né? Ele pega isso. Perfeito. A mesma coisa. Exato. Não sei se é exatamente a mesma coisa. Se eu pegar negativo, dá certo lá também? Ou ele pega o próprio cara? Não sei, não lembro também. Enfim. Por exemplo, vamos pegar quem é a parte inteira de 2. Se o cara for inteiro, o menor inteiro, o maior inteiro que é menor ou igual a ele, é ele mesmo. Esse aqui é 2. Quem é a parte inteira de menos 4,2? Quem é a parte inteira disso daqui? Qual é a definição de parte inteira? Maior inteiro menor ou igual a x. Não. Menos 5. Né? Vamos fazer o desenho aqui na reta, né? Tá aqui o menos 4 e tá aqui o menos 4,2. Né? O maior inteiro menor ou igual a ele é o menos 5. Essa função, às vezes a gente também chama de função piso, certo? Chama de função piso. Por quê? Porque ela cai até o próximo inteiro para baixo do seu número. Derruba ela assim até ela encontrar o próximo inteiro. Talvez o Vinícius fale do gráfico dela, não sei. O gráfico dela é coisas constantezinhas assim. Vocês vão ver em algum momento aí. O Vinícius se interessou agora, ele vai falar disso aí em algum momento. Estou dando trabalho aí para ele fazer. Certo? Mas aí, quando você divide dois números, o quociente da divisão é justamente a parte inteira do número. O quociente da divisão é justamente a parte inteira da divisão dos dois números. É por isso que aparece isso aí, tá? Aí com isso dá para saber o número de múltiplos que o denominador tem até chegar no numerador? Exatamente. Exatamente. Só fazer isso aí. Você faz a divisão e pega a parte inteira do número. Perfeito. A gente tem 20 minutos, vamos usar esses 20 minutos finais para tentar provar o caso geral aqui agora, certo? Vamos tentar primeiro entender os primeiros casos. Vamos tentar entender aqui os primeiros casos. Primeiro, n igual a 2, né? N igual a 2, dois conjuntos. Com dois conjuntos, o que é que a gente fazia, né? A gente fazia assim, A união B, a gente somava
e subtraía as interseções. Perfeito. N igual a 3, a gente fazia o seguinte. Começava somando 1 a 1. Depois subtraía 2 a 2, todas as interseções de 2 a 2. Depois somava interseção 3 a 3. Só tem uma nesse caso. Tá? Como é que a gente faz o caso N igual a 4? Vamos ver aqui. N igual a 4. A, união B, união C, união D. Soma. Tenta dizer aí pra mim como é que seria isso aqui. Soma as 4. E agora? Vamos dizendo aí pra mim. Vamos dizendo as 2 a 2. A interseção B, A interseção C, A interseção D, B interseção C, B interseção D e por fim C interseção D. A gente sabe exatamente quantas tem 2 a 2, quantas tem 3 a 3, quantas tem de cada tipo, né? 2 a 2 tem quantas? Com 4. 4 escolhe 2, não é? Justamente isso. Quantas com 1? 4 escolhe 1. Quantas com 3? 4 escolhe 3. Por aí vai, certo? Mas é o que agora? A gente subtrai assim, agora a gente... Isso é aquele negócio de você tirando várias aqui, aí tem que colocar as que você tirou agora, a gente vai botar agora as 3 a 3. Quantas tem 3 a 3? 4 escolhe 3, que é 4. Né? O meu plus 4 escolhe 1, que é 4. Então é a interseção B, a interseção C, a interseção B, a interseção D, C inter D, mais D inter C inter D. Perfeito. Aí agora a gente subtrai 4 a 4, que é todas agora. Menos A, interseção B, interseção C, interseção D. Tem vários conjuntos aí. Diga mais. Que negócio de conjunto? Divisão de conjuntos? Não. Tem a ver, sim, né? Porque é tipo, você está contando os que tem os caras com 1, depois os caras com 2, depois os caras com 3, tem um pouco a ver, mas não é exatamente isso não. Mas tem a ver com isso sim. Perfeito, agora estamos prontos para dar o caso geral. Como é que a gente daria o caso geral aqui com K conjuntos, com N conjuntos? Vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu perguntar. Primeiro, vocês aqui, todo mundo entendeu? O caso com 4 aqui está claro? Está claro? Pessoal aqui no chat, está claro o caso com 4? Deu para entender a generalização aqui? Vamos pular agora de 4 para N, certo? Vamos ver se a gente consegue. Ó, deixa eu mudar aqui. Vou botar K aqui para ficar... Tá igual a 2. Tá igual a 4. Tá igual a 3. Sim, só uma pessoa disse que sim. Os outros entenderam aqui essa ideia com esses exemplos? Eu não entendi não, professor. O senhor deduziu essa união com 4 conjuntos a partir da união com 3? Não, eu não deduzi exatamente não. Eu tentei só pegar a ideia do anterior, certo? Eu não deduzi não. A ideia é o seguinte, não sei quem perguntou, quem foi que perguntou? Foi o professor Pedro? Pedro. A ideia é o seguinte, Pedro, ó, a ideia que a gente faz aqui por exemplo, o que a gente fez no caso 2, né? Você somava os dois conjuntos e depois tirava o que você contou 2 vezes. Foi assim que a gente fez com 2, que era a interseção. Com 3, você somava os 3, aí com isso, quando você somava os 3, você contou as interseções de 2 a 2 mais de uma vez. Aí você tira elas. Aí quando você tira elas, você deixou de contar o 3 a 3, o que é a interseção dos 3. Aí você coloca ele. É isso que a gente faz. Aí o que a gente fez aqui foi tentar deduzir como é que seria para 4. Dá para provar, dá para justificar. Usando o caso 3, você justifica o caso 4. Mas não vamos fazer essa conta não, que a gente vai fazer o caso geral aqui. Mas dá para deduzir também. Se você
não tiver, não tiver, enfim, não tiver claro para você, tenta usar o caso 3 para justificar o caso 4, igual parecido com o que a gente fez aqui, certo? Mas o que a gente faz é o seguinte, pega os 4 conjuntos, aí quando você faz isso, as interseções 2 a 2, você tinha tirado, você tinha somado de novo, 2 vezes em cada cara. Aí você vai e coloca cada um deles. Aí quando você fez isso, você contou, você deixou de contar agora as interseções 3 a 3. Então os pedacinhos 3 a 3. Aí você vai e coloca ele. Só que quando você faz isso, você tira aqui com tem todo mundo junto. Aí você vai e tira ele. Aí você vai fazendo, tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando. Vamos fazer o caso igual a 5 aqui, bora. Vamos fazer o caso igual a 5. Ah, já vou botar. Soma, subtrai, soma, subtrai, soma, subtrai. Tem esse padrão sim. Vamos fazer com 5 conjuntos aqui, vamos lá. Vamos lá. Vai dar um pouco. Vamos ver se der preguiça eu paro no meio do caminho. Mas soma primeiro todos, certo? Todos um a um. Subtrai 2 a 2 agora. Tem 5, escolhe 2. Tem 10. Tem 10 caras agora. Vamos lá. Todos 2 a 2 agora. Vamos lá. Tira todos 2 a 2, ó. Sem preguiça, sem preguiça. Se der preguiça no meio, eu paro. Interseção D menos A interseção E. Agora com B, né? B interseção C. B interseção D. B interseção E. Aí C interseção D. C interseção E. E eu não vou pedir com 5 assim não na prova, pra vocês decorarem essa fórmula, sabe? Pode ser que eu peça alguma coisa, mas vocês não vão precisar estar decorando isso não. Enfim, para decorar não é difícil. Com um, tira com 2, soma com 3, tira com 4, soma com 5. Por aí vai, até não tem mais. Até o infinito e além. E D interseção E. 5 escolhe 3, também tem 10. Mais 10 agora. Bora botar aqui, não tem problema não. A, interseção B, interseção C. A, inter B, inter D. Vocês querem que eu continue ou eu já tô dando preguiça aqui? Viu? O pessoal entendeu aqui no online também. Eu vou botar termo de soma. É somar aqui. Vamos usar somatório agora, eu acho que fica mais elegante, certo? Mas, professor, vai ficar K escolhe 1, menos K escolhe 2, mais K escolhe 3. Vai ficar. A quantidade de caras é isso aí, mas os conjuntos são esses aqui, certo? Os conjuntos que você vai somar são esses, mas a quantidade de caras é isso aí que está dentro. Vai ter mais alguma coisa aqui? Ficamos com preguiça de fazer? Vamos tentar agora dar o caso. Eu vou usar a notação de somatório. Vou usar sem somatório primeiro e depois com somatório, certo? Não, vou usar com somatório, ver se vocês entendem. É assim, ó. É assim com somatório. Então, o caso geral agora. K igual a N. A gente quer calcular a cardinalidade da união. A gente quer fazer a união dos AK, o K, de 1 até N. Eu estou unindo A1 com A2, com A3, até o AN. E eu quero contar quantos caras tem esse negócio aí. O que é que você faz? Você conta, vou usar um somatório aqui, ó. Eu vou dizer com calma, mas tenha paciência. Você soma todos um a um, assim, ó. Aí você subtrai 2 a 2, assim, ó. Vou usar essa notação. Tá complicado? Eu vou 1 menor ou igual a K1 menor K2 menor ou igual a N. Isso aqui significa, esse somatório significa somar todas as interseções de 2 a 2. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Soma tudo que tiver 2 a 2. Isso aqui é somar tudo que for 1 a 1, só um conjunto. Aí depois agora a gente faz soma 3 a 3. A
K2. 3 conjuntos agora a gente pega. E a gente bota nessa ordem aí. K1 menor que K2, menor que K3, menor igual a N. Agora eu estou somando 3 a 3. E por aí, lá vai o trem. Até o último cara. Quem é o último cara? Vamos primeiro olhar o sinal do último cara. Ó. Quando é 2, o sinal do outro cara é negativo. Quando é 3, o sinal do último cara é positivo. Quando é 4, o sinal do último cara é negativo. Não. Exato. Então eu tenho que botar um expoente que altere o negócio. É menos 1 elevado a alguma coisa, certo? É isso que a gente faz. Sempre que você colocar o menos 1 elevado a alguma coisa. E o expoente desse menos 1 vai ser justamente K menos 1. Se for par, vai dar ímpar. Se for ímpar, vai dar positivo. Vai ser N aqui, vai ser N. Oi? Ezinho? Onde é que tem Ezinho? Ah, isso aqui? Isso é um somatório. Vou explicar para vocês. É um sigma. Isso é uma letra chamada sigma. Eu vou explicar já já. Até a interseção de todos aqui. Vai ser meio difícil explicar para vocês isso agora. Mas isso aqui é o seguinte, ó, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui do que é esse somatório. Professor, Oi. K1, K2 e K3 são todos sucessor, né? Não. São qualquer número. Qualquer número. Diferente, ó, diferente. Um diferente do outro. Tá. Não fiquem se apegando muito a isso não, certo? Ó, isso aqui é só uma forma geral de escrever esses casos aqui, ó. Certo? É só uma forma geral de escrever esses casos aqui. Deixa eu dar um exemplo do que é somatório. Somatório é assim. Se você quer somar algo do tipo, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 mais 4, sei lá, mais 5 mais 6. Para você não escrever isso tão grande assim, uma forma de fazer isso é usar a simples notação. Isso aqui a gente chama de, é uma letra grega chamada sigma. Aí você vai botar de onde você começou até onde você quer ir. Onde você começou? No 1. Então vamos botar aqui I igual a 1, por exemplo, até o último cara, 6. De quem? De I. Certo? Você vai somar I de 1 até 6. Isso aqui significa somar o I de 1 até 6. Certo? Isso é o que significa essa notação de somatório. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui, como é que escreve. Vou perguntar para vocês como é que escreve notação de somatório a seguinte coisa. Sei lá, 1, vou botar 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Vou usar umas reticências aqui, ó, até 100. Como é que eu escrevo notação de somatório essa seguinte coisa aqui? Consegue me dizer? O I vai ser o 2, aí o valor vai ser 2I, né? 2i aqui, eu chamando... Eita, não esqueci, professor. O I vai ser 1 e o valor, no caso, vai ser 2I. Perfeito. I igual a 1. Tá come... Você tem que ver como é que está sendo construídas as coisas aqui, né? Isso aqui é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, até 2 vezes 50. Né? Então você pode somar isso aqui, fazer I, está começando do 1 até o 50, de 2 vezes I. Tem outras escritas, mas isso é notação de somatório, certo? O que está escrito aqui, essa coisa bem feia, não se preocupe muito com isso agora não, certo? Relaxem isso, é só uma forma geral de escrever esses casos menores aqui. Certo? Então não se preocupe muito com isso agora. Eu acho que eu não vou justificar isso por enquanto. Eu acho que vou deixar se acostumado com essas coisas, aí a gente prova em outro momento esse princípio de inclusão e exclusão, assim, certo? Mas isso aqui é só a forma geral desses casos aqui, esses casos particulares que a gente deu algumas demonstrações, tá? Mas deu para entender a ideia de somatório? Deu para entender? Para entender? Então eu não vou provar isso, eu vou parar por aqui. Depois, talvez em algum momento, não vai fazer muita diferença eu provar isso agora ou não para vocês.
Isso aí. Então, enfim, só se acostuma a usar os casos iniciais, é super importante usar. Depois a gente vai precisar usar um caso mais geral assim, quando a gente for falar de probabilidade, algumas coisas, a gente vai usar esses casos, mas daqui para lá a gente se acostuma a usar essas coisas e aí ficando mais tranquilo, certo? Vamos parar por aqui. Eu não quero começar a nova coisa, mas a gente vai falar de permutações caóticas, tem a ver com isso aqui. A gente vai voltar a falar dessas coisas de princípio de inclusão e exclusão para falar de um negócio chamado permutações caóticas. A gente vai falar isso amanhã, tá? A gente vai encerrar a aula por aqui. Não saiam agora, o professor Kressler está por aqui e quer conversar com vocês, tá bom? Posso interromper a gravação? Não saiam da sala.